Bom, bom dia a todos. Obrigado aí pela presença nessa sexta-feira aqui com esse grupo aqui da Ambima para falar sobre um tema aí super importante que está aí na pauta de todas as empresas, não só do mercado financeiro, mas também do mundo corporativo e para ir um pouco mais longe de boa parte da sociedade, felizmente. Bom, eu sou o Carlos Takahashi, Kaká, todo mundo me conhece como Kaká. Sou diretor aqui da Ambima e ajudo aqui o grupo consultivo de sustentabilidade que foi criado recentemente e também eu represento a BlackRock, sou CEO da BlackRock aqui no Brasil, não é? Bom, como eu estava falando para vocês, a sustentabilidade ou investimentos ASG, né, e já trazendo para o nosso português as três letrinhas mágicas, né, de ambiente, social e governança, né? Não é um tema novo, é um tema, né, que... e aí nossos amigos que estão no painel vão poder falar bastante sobre isso, porque eles estão nessa longa jornada, nessa tentando viabilizar esse tema aqui no nosso país, né? Então não é um tema novo, mas que vem ganhando repercussão há muito tempo. Desculpa, vem ganhando mais repercussão recentemente. A Ambima trata desse tema há mais de 10 anos. E em 2015, a Ambima, inclusive, criou o Grupo Técnico de Sustentabilidade, que teve diversas iniciativas durante esse período, lançou 2 guias, além de todo um trabalho técnico e também de entendimento do mercado. E agora, no ano de 2020, início de 2020, a Ambima resolveu, dada a importância do tema, dada a relevância do tema, colocá-lo dentro de uma perspectiva de grupo consultivo, não é? Então, é um grupo transversal que fala com todas as áreas, das demais áreas da Ambima, e que também se conecta diretamente com a diretoria. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre os desafios, não é? O grupo está aí há um ano trabalhando, tentando entender o mercado, tentando compreender como a Ambima pode colaborar para o desenvolvimento desse mercado de forma sustentável, de forma segura e assim por diante. E para falar sobre isso, para a gente conversar sobre isso, nós trouxemos duas feras, né? Duas pessoas incríveis, né? E que têm um trabalho impressionante nesse campo, né? Uma é a Fernanda é sócia fundadora da Wright, né? E que já nasceu impactando, vamos dizer assim, né? Depois ela mesma conta melhor essa história para todos nós, mas a Fernanda vai participar aqui desse painel conosco e com certeza vai trazer uma experiência riquíssima para todos nós. Fernanda, super bem-vinda. E o Luiz Maia, né? O Luiz Maia é um grande colaborador da Ambima, sempre e há muito tempo, né, participando de diversos organismos aqui da Ambima. O Luiz Maia é Investment Advisor de Private Equity da Brookfield Brasil e vice-presidente da Comissão de Ética da Ambima, que passou por uma grande reformulação de governança também, importante citar, né Maia? E o Maia também tem longas histórias, né, no campo da sustentabilidade, ASG, histórias de mais de 20 anos, né, que começam lá na época de Banco Real, seguramente um dos precursores, né? Tá lá, foi um dos que colocaram essa pedra fundamental no solo brasileiro, né? Então também, com certeza, vamos ter aí um bate-papo riquíssimo, né? E eu já vou passar aqui para os meninos, né, para a gente começar a falar sobre isso. E vou passar aí, Fernanda, Maia, fiquem à vontade, viu? Eu queria ouvir um pouco, né? Nós estamos, como eu falei, a gente está num processo bastante diferenciado no mercado e talvez pandemia, tudo isso também ajudou a evidenciar algumas coisas, então algo que a gente pensou que talvez ficasse no segundo plano, muito pelo contrário, o tema realmente ganhou uma visibilidade muito grande, não é? E aí eu queria ouvir um pouco como é que tem sido essa jornada, não é? Como é que tem sido esse processo de evolução da sustentabilidade, como é que vocês estão enxergando isso diante de todo esse contexto histórico que vocês têm e essa vivência presente, não é? Então, como é que vocês estão enxergando essa evolução? Fica à vontade. Vamos lá. Fernanda, começa você, por favor. Vamos lá. Depois eu sigo.
Obrigada, Maia. Obrigada, Cacá. E primeiro, parabéns para a Ambima, né, por estar cuidando desse tema, né, e com tanta responsabilidade. A gente né, fica feliz de ver as coisas andando. Bom, aqui na Wright, né, a gente já nasceu um pouco assim, né, pensando nisso, nesse não só em sustentabilidade, mas, né, o impacto mesmo que a gente deixa, né. Eu achei muito interessante a fazer um trabalho de pesquisa, né, com o mercado, e realmente o entendimento do que é a sustentabilidade ainda está muito espalhado, muito diferente. Então, acho que essa parte da gente conseguir informar vai ser muito importante. Na Wright, como o Cacá falou, a gente é uma gestora de patrimônio, e a gente nasceu com o objetivo de só atender famílias que quisessem fazer transformação social. Ou seja, né, a gente já queria, no nosso sonho lá atrás, em 2014, era que a gente conseguisse montar um portfólio onde a gente pudesse investir não só em negócios de impacto, mas no ASG também, e pudesse medir. Então, o sonho era falar para o cliente, olha, esse ano o teu portfólio deu 10% de retorno, você emitiu tanto de carbono, usou tanto de água, gás estufa, tal. Então, assim, o sonho era a gente conseguir mostrar se o portfólio estava ou não estava indo para esse caminho, né? Foi um desafio, né? A gente vem trabalhando bastante nisso, fazendo bastante advocacy para conseguir alocar, conseguir medir, e acho que hoje, né, a gente já tem bastante ferramentas para isso e o mercado tá andando. Mas eu diria que um dos primeiros passos, né, numa instituição, quando você começa a fazer, é conscientizar o time para dentro, né, sobre o porquê da sustentabilidade, né. Então, eu diria assim, para quem ainda não entendeu, vale ler, tem um relatório da Robeco, né, que chama, como é que Stunning Statistics, e que mostra, né, que nós estamos com emissão de carbono no máximo, e o que isso pode causar em termos de mudança climática, e o que a mudança climática vai causar nas empresas, no portfólio, na vida, imigração de pessoas e tudo. E aí você começa a entender, né, que se a gente não olhar para isso, fica insustentável. Então, a gente precisa olhar para isso, porque é uma questão de habitar aqui o planeta. E os mercados têm uma responsabilidade muito grande para empurrar isso. Então, acho que eu começo deixando aqui, Maia, pode completar. Bom, obrigado. Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês. Primeiro, eu estou na minha casa. Ambima tem sido a minha casa ao longo de 20 anos, ou 20 e poucos anos. Entre amigos, Cacá, Fernanda, amigos, parceiros, e falar de um tema primeiro que eu adoro o mercado de capitais, acho que é um agente modelador da economia, agente modelador de princípios e valores, e falar de um tema que eu sempre me apaixonei, que é a sustentabilidade. Eu me considero o vovô da sustentabilidade no Brasil, eu e o Fábio Barbosa, eu diria, no mercado de capitais. Tudo começou em 97, quando eu entrei na ABN AMRO, na asset do ABN, para ser o chefe da América Latina. Era um asset pequeno, o banco no Brasil tinha 500 funcionários, um banco meramente só de atacado, tinha uma atividade de financiamento de automóveis que era separada, que era um negócio grande. E aí, em 98, nós compramos um Banco Real. Foi uma grande aquisição, foi um cheque de 2 bilhões de dólares na época, foi o maior investimento estrangeiro no Brasil. Foi um ícone, porque era comprar um banco entre os 4 maiores do Brasil, um banco privado. E aí, era diretor executivo do banco também, e o Fábio colocou uma questão para um grupo de 7 diretores. Ele falou assim, que mensagem a gente quer passar agora que nós temos placa, capilaridade, temos mais de 800 agências, 18 mil funcionários, qual a mensagem? E muito baseado em princípios e valores que nós, diretores, carregamos não só na vida profissional, como na vida pessoal, e carregamos até hoje também. E aí começaram a surgir projetos para alinhar os nossos princípios e valores, mas trazer uma mensagem também para o mercado de capitais. E eu, como Head Asset, acabei embarcando em
usar o produto que estava na minha mão, que era um fundo. E aí, toda a montagem do fundo complexa, muito, como eu não conhecia a área social, governança corporativa e ambiental, eu fui buscar ajuda. O IBGC, fui falar com o Paulo Vilares, que era o presidente do IBGC, me ajudou, falou, não, nós vamos contribuir para você montar o fundo, os critérios para análise de governança corporativa. Fui falar com o Oded Grajew, que era o presidente do Instituto Ethos, sobre a questão social. Ele me apresentou o Hélio Matar, do Instituto Acatu, que veio e colaborou na montagem também dos critérios sociais. No meio ambiente, eu fui falar com uma ONG holandesa, Friends of the Earth, que no Brasil é Amigos da Terra, o presidente era o Roberto Esmeraldi, e tinha como um colaborador o Mário Monzoni, que é um professor conhecido de sustentabilidade na Fundação Getúlio Vargas. Foi o núcleo, junto com o nosso núcleo de análise financeira, de números, né, e de mercados, a gente constituiu o fundo. O Fundo Ético faz 20 anos, agora em 2001. E ele foi, acho que no Brasil, o precursor desse movimento da sustentabilidade. Era um fundo de varejo, então voltado para exatamente o público ticket pequeno, mas a gente, eu foquei eu acho que a sustentabilidade é um processo, e aqui nós colocamos um processo em curso, mas é um processo que precisa de liderança, atitude e ação. Eu acho que o Fábio passou muito bem o recado, e o Banco Real ocupou um espaço que tinha um líder que acreditava no que estava fazendo, conseguia motivar outras pessoas, e cada uma delas, em diferentes áreas, acabaram também assumindo a liderança. E fruto disso, e a de grande dificuldade, que hoje já não tem tanto, mas naquela época tinha, era a ausência de papéis, a ausência de empresas que a gente pudesse constituir. O primeiro portfólio do Ético tinha 13 empresas. E aí, no determinado momento, eu falei, eu preciso convencer alguém no mercado de capitais para começar a fomentar as empresas a virem para a questão da sustentabilidade. E aí foi que eu levei a ideia para a Bovespa, na época o presidente era o Raimundo Magrelo, ele infelizmente faleceu recentemente, e ele foi um grande apoiador. Ele falou, não, vamos entrar nisso daí. Me ajuda, vamos montar. Eu falei, vamos montar um índice. Ele falou, mas tem massa crítica? Eu falei, tem. E aí a gente criou o EASY, onde eu fui parte do conselho durante 5 anos. O EASY também tem uma longa jornada. Depois eu ajudei a criar, no mundo acadêmico também, o conceito de sustentabilidade. Nós apoiamos a montagem do Centro de Estudo de Sustentabilidade na Fundação Getúlio Vargas. E também militei bastante nos primeiras reuniões do PRI. Eu fui convidado, até porque já estava totalmente engajado na questão da sustentabilidade, a colaborar na montagem do PRI, que era a iniciativa do Kofi Annan, e teve uma reunião histórica em Paris, onde foi realmente lançado o PRI. Depois eu falei que isso não é minha praia, isso aqui é para fundo de pensão. E aí eu convenci a Previ a assumir uma posição de destaque no PRI, e foi liderada, na época, pelo Sérgio Rosa, que era o presidente da Previ, e ele conseguiu trazer outros vários fundos de pensão também embarcarem na questão do PRI. Então, eu acho que é um caminho, e passados esses 20 anos, eu vejo que o tema ganhou uma dimensão enorme. Nós, na BIMA, vamos debater daqui a pouco, também estamos envolvidos na questão de como ajudar o crescimento da indústria ESG. E eu acho que em questão de tempo, tudo vai ser ESG. É impossível a gente analisar uma empresa sem olhar os critérios que norteiam a sustentabilidade, que seria a governança, a questão ambiental e o lado social, porque eu acho que agora é o mais crítico. Mas esse é um pouco do contexto histórico, acho que o movimento está crescendo. Então, vamos lá, Cacá. Não, legal, Maia, legal, Fernanda, obrigado aí pelas contribuições, né? Só dando um rápido pitaco, né, em alguns temas que vocês colocaram, né? O Maia, acho que abordou a questão da liderança, né? E de fato a gente sabe que a liderança é importante. A gente vive isso na própria BlackRock, né? Com o nosso fundador e presidente, o Larry Fink, né? Que através das cartas anuais tem procurado ajudar a induzir o mercado a uma compreensão, uma importância com relação à sustentabilidade, com relação a incorporar
os critérios ESG nos portfólios, e de tal forma que isso passe a ser realmente a essência da empresa, né? Que é um pouco da filosofia da cabeça da BlackRock hoje, né? Então, e ao mesmo tempo nós precisamos de ter tanto as grandes organizações, tanto os grandes líderes, mas também nós precisamos ter lá os guerreiros, né, que estão aí firmes, ajudando a mover esse mercado, né? Então, de fato, é um movimento coletivo que precisa efetivamente acontecer, para que efetivamente a gente consiga seguir movendo essa agenda. Como vocês comentaram, é uma jornada, não é? Então, não é uma oportunidade, não é um evento pontual, mas é uma longa jornada e interminável, né? Nós vamos ter aí, digamos assim, vários pontos de verificação, vários pontos de avaliação, vários pontos de impulso e assim por diante, mas sempre uma jornada. E aí, falando um pouco sobre isso, como eu estava comentando, parece que 2020, né, foi um ano diferente com relação a esse tema, né? Que realmente a evidência, né, se tornou alguma coisa notável, até eu diria exponencial, a visibilidade que o tema adquiriu. Mas, ao mesmo tempo, claro que quem está aí há muito tempo também consegue ter essa visualização, né, temporal, digamos assim. Eu fico com uma indagação aqui. Como é que isso está acontecendo no mercado, não é? De fato, nós temos aí players no mercado que estão com um entendimento claro sobre isso. O entendimento tem alguma uniformidade, ou ainda nós temos muitas assimetrias, nós ainda temos muita coisa para aprender. Aí falando especificamente do nosso universo aí de gestores e consultores, assim por diante. Então, passo essa bola aí para vocês aí com uma primeira provocação, né? Tem um lado muito bom, que é isso tudo crescendo, mas por outro lado, como é que isso está acontecendo? Deixa eu só comentar então rápido. Eu acho que a gente tem uma oportunidade excepcional. O mercado financeiro é um conduíte importante hoje. A gente lida com uma boa parte da economia, e se a gente pensar bem, todo esse universo de pessoas são clientes dos nossos produtos, das nossas empresas, dos nossos bancos. Então, acho que a gente tem uma oportunidade de ser um agente transformador, e as assets têm esse papel também. Cada uma também pode ser um agente modelador com os seus produtos e com uma atitude que realmente incorpore no seu processo de administração de recursos os critérios de sustentabilidade. Então, a Covid, para mim, essa pandemia, é um wake-up call. A gente está acordando para uma nova realidade. Eu acho que o pós-Covid a economia vai ser muito mais colaborativa do que era antes. A gente vê já iniciativas importantes de trabalhar o setor público com o setor privado. Acho que as PPPs vão ser... E aí eu falo como gestor de private equity que está investindo em empresas e que a gente precisa de um novo marco regulatório, e aí tem uma parceria com as entidades, com os poderes, né, com o poder executivo e legislativo, e principalmente o judiciário também, na questão de criar um ambiente certo para a gente investir mais capital. Então, a privatização é um elemento importante, a atração de capital é importante, e infraestrutura é um elemento que o Brasil está atrasado em vários setores, e a gente precisa trazer mais capital. Então, Cacá, eu acho que o momento que a indústria de mercado de capitais tem hoje de embarcar na questão da sustentabilidade, ser agente modelador e dizer, é assim que eu quero investir, me mostra como você está fazendo, faz toda a diferença. Então, acho que essa é uma oportunidade espetacular. Queria completar aqui, Maia, até Vai lá, Fê. Indo de 2020 para trás, achei muito interessante o que o Maia falou, né? Porque o ethical foi a semente do mercado, né? Só um minuto, filho, por favor. Um minuto, filho. Tá. O ethical, lá atrás, eu acho que o que vocês fizeram, né? Até outro dia eu falei para uma amiga no Santander, que a gente sempre precisa fazer. O importante é a gente começar, porque você vai plantar uma semente. E você não sabe se essa semente vai nascer daqui a 1, 2, 3 anos, 20 anos.
vocês plantaram a semente e o solo fértil é agora, né? O que você falou, a oportunidade está agora, né? Eu acho que o espírito do tempo chegou. Então, vendo você falar, né, do Easy, do PRI e tudo mais, quando a gente começou em 2014 com essa cabeça, a gente foi cavar, a gente vai investir, né? Então, tinha lá, a gente começou a investir 1% em fundos de impacto, que eram poucos na época, e logo em seguida a gente quis investir no ASG, e a gente foi procurar aonde que a gente vai investir. E a gente começou a pesquisar em todas as assets, bancos e tal, o que existia, né, de produtos ASG. E, bom, chegamos à conclusão que o ethical, né, já tinha nascido, mas estava pequeno, não tinha essa atenção toda nesse momento. Você tinha outras instituições, algumas fazendo produtos com índice easy, mas não tinha aquela atenção toda, tal. E era uma sensação do que a gente falava, né, ninguém liga. E aí, lá na Wright, a gente se perguntava, né, se ninguém liga, nós vamos morar onde, né, em Marte. E aí que começa, né, o Maia participou disso também, de novo, dessa história de juntar lá os fundos de pensão para mexer na 4661. E eu acho que essa alteração, por menor que ela tenha sido lá na resolução 4661, ela deu um wake-up call para algumas assets que já trabalhavam com fundos de pensão, falando, ixi, esses investidores grandes vão começar a olhar para isso. E aí você tem, né, Cacá, isso que você perguntou, né, 2017, 2018, muitas assets perguntando, bom, mas o que é esse tal desse ASG, o que a gente faz, liga para quem, né, e aí a gente recomendava consultorias e tal, mas o entendimento ainda estava muito raso, né, e você teve aí algumas poucas assets que realmente se concentraram em criar metodologia, treinar o time e tudo mais, e usar benchmark lá de fora. 2020 foi um wake-up call, porque eu acho que tudo isso que a turma falava, né, talvez a gente tivesse esperando um desastre climático e não foi, né, ou também foi a pandemia, mas simplesmente a gente deixou de ter coisas que a gente sempre teve e take for granted, né, você não poder sair, você não poder viajar, você não poder encontrar sua família, todas essas restrições, além do que, né, principalmente, você vê milhões de pessoas sofrendo, né, sem acesso à saúde, à comida e tal, é impossível, né, que a gente não sinta nada. Então, eu acho que o wake-up call foi, nossa, né, o que o mercado pode fazer a respeito disso, porque aí as desigualdades ficaram à flor da pele, não dava mais para ignorar, né, a gente sempre falou que, né, tem os invisíveis, né, acho que deixou de ser invisível, e a responsabilidade é do mercado também, não é só do governo, né, então quando você fala das PPPs e tudo mais, eu acho super importante, e infraestrutura, eu acho, né, a gente tem que falar de infraestrutura verde, né, hoje, mas o mercado que sempre pensou em gerar retorno e só olhar retorno sobre risco, eu acho que agora você tem que incluir pessoas e planeta nessa história. E não porque você abraça a árvore, mas porque isso é um jeito também de olhar para risco. Então, eu acho que 2020 trouxe essa clareza e, de repente, um tsunami de produtos ASG. Depois a gente fala mais sobre o greenwashing e tudo mais, mas acho que 2020 foi um tapa na cara mesmo. Legal, Fernanda, legal, Maia, obrigado. Então, assim, falando um pouco, né, de fato, acho que tem vários temas importantes que acabam surgindo, que é natural, né, desse processo de evolução, mas, de fato, tem aí para que a gente olhe, ainda que seja um pedaço pequeno, né, de mercado de capitais, a hora que você olha a quantidade de produtos, o PL que você consegue enxergar, né, da indústria ainda é pequeno, né? A quantidade de investidores também ainda não é aquilo que todos nós gostaríamos. A gente gostaria de ter aí alguns milhões, né, de investidores olhando para isso e entendendo a importância disso. Mas, por outro lado, o crescimento é realmente significativo, né? É um tsunami que está acontecendo.
E aí acho que vale aqui fazer um comentário, né, preocupados exatamente com esse contexto. A Ambima está fazendo, junto aos gestores, uma pesquisa bastante ampla, né, para entender esse mercado, e entender sobre o ponto de vista não só quantitativo, ou seja, o que nós temos disponível no mercado, mas sobretudo entender como é que é a parte mental, é a parte, né, eu diria, o mindset, né, das gestoras, como é que elas estão se preparando, ou como é que elas já estão preparadas diante dessa nova, eu não diria nem tendência, né? Eu diria que é algo que está aí, né? E vai ficar, e não se trata de pedaços, se trata de todo, né? Então, nós estamos fazendo uma pesquisa, né, junto às gestoras, uma pesquisa bastante diferenciada, tentando entender aspectos qualitativos e para depois incorporar aspectos qualitativos para a gente ter uma leitura mais ampla e mais apropriada da indústria. Então, acho que esse é um ponto bastante relevante, né? Como a Fernanda falou, né? Há um tempo atrás ela foi procurar e como é que faz, né? E agora as perguntas estão vindo do outro lado também. Como é que eu faço para, né? Então é um momento importante aí que a gente está vivendo nesse aspecto. E a Ambima, aí a Fernanda, a Maia também estão participando aí nos grupos de trabalho, também não só no grupo consultivo, né? Para desenvolver todo esse trabalho, né? E aí, falando um pouco mais, né, indo um passo adiante, não é? E falando um pouco um pouco dessa pesquisa que a gente está fazendo, um pouco dessa leitura de mercado, como é que vocês estão? A Fernanda falou de um ponto que é bastante interessante, né? Tem duas coisas aí: risco e dever fiduciário, não é? E no final das contas a gente está falando de longo prazo também. Como é que esses três elementos, né, estão sendo vistos pelo gestor? Nós vivemos um país aí com inflação alta, ganho fácil com baixo risco durante muito tempo, e agora a gente está vivendo uma nova realidade também, não é? Que você traz novos riscos para a gestão dos portfólios, e de fato, não é, isso que a gente está falando é um risco, não é? Sobre vários olhares, né? Então, eu queria saber de vocês aí, como é que vocês qual é a percepção de vocês com relação a esses três elementos: longo prazo, risco e o dever fiduciário? Como é que essas coisas têm se falado junto com essa agenda? Quer que eu fale, Fernando? Posso falar? Olhando historicamente, eu sempre advoguei que a questão de sustentabilidade era um mitigador de risco. Uma empresa que era preocupada com os aspectos sociais, ambientais e de governança, ela ia correr menos riscos. E isso a evidência estatística mostra também. Então, o que a gente imaginava no início do fundo ético era que não tinha ainda tantas evidências, mas hoje, 20 anos passados, existe aí uma infinidade de informação e dados que evoluíram nessa questão. Então, isso para mim é ponto pacífico, não existe. Agora, eu acho que criar o ecossistema que é o mais difícil. Quer dizer, eu sempre advoguei que o sell-side deveria ter o critério de análise também nos seus relatórios, que cobriam várias empresas e setores, critérios socioambientais e na análise e também na governança. A gente teve no Brasil episódios sérios que acabaram fazendo que as empresas tivessem uma performance ruim, ligados à governança. No passado até muito recente a gente viu isso daí. Não é um fenômeno brasileiro, isso aconteceu em vários lugares do mundo também, em grandes empresas inclusive. Então acho que a gente aprendeu uma lição, hoje os conselheiros estão mais bem formados, e agora a gente precisa treinar os conselheiros também nas questões socioambientais. E aí eu chamo do ecossistema. O IBGC está num movimento grande também de discutir questões socioambientais. Então, olhando para frente, vai ser muito, muito mais evoluído o mercado, os gestores estão evoluindo agora também. Então, é ótimo ver a quantidade de produtos que estão saindo, os gestores abraçando a causa. Todo dia tem alguém falando sobre ESG, ou empresas, ou aqui, ou fora do Brasil. Então, virou agora um evento mundial. E eu só posso dizer que daqui a 10 anos, 15 anos, esse tipo de call agora, de live, nem vai existir, porque vai existir só para ver o contexto histórico, porque vai ser lugar comum.
E isso vai acontecer, porque quem sentar nas nossas cadeiras daqui a 10 anos ou 20 anos, já vai ter isso incorporado, não é novidade, isso já entrou na corrente sanguínea e já vai funcionar. O legado que a gente deixa para os próximos gestores é: faça a coisa certa do jeito certo e dê certo. E olhe esses critérios também que são importantes. Eles são redutores de risco, sim, mas eles são amplificadores de receita, atração de clientes, de pessoas, mostra o caminho. Então, eu acho que os nossos colegas jovens que estão assumindo agora a posição de portfólio managers vão ter já, não só na renda fixa, mas na renda variável também, os dois, vão ter esses critérios claramente já absorvidos e vai virar uma rotina, um lugar comum. E estão forçando o sell side, as corretoras, os researchs, e eu fico muito feliz quando eu vejo o research olhando o critério socioambiental também, o critério ESG. Golf, estamos no caminho certo. Então, nós precisamos dessa matéria-prima importante para a tomada de decisão. E mais do que isso, acho que o nosso gestor, você como gestor de asset management, tem que ter o diálogo com a empresa, tem que entender da alta cúpula da empresa qual é o papel, o que eles estão pensando em ESG, quais são as métricas que eles estão usando, como é que a gente vai verificar, como é que nós vamos fazer o stewardship, os balanços do que estão acontecendo em X tempo. Então, acho que tanto para as empresas hoje está totalmente aberto criar uma agenda ESG, tem infinidade de assessores que podem ajudar, e no mercado financeiro também muita informação. Então, é um movimento que não tem mais volta, a gente cruzou a ponte e destruiu a ponte, agora é consolidar e colocar, nós vamos falar daqui a pouco, a parametrização, a harmonização de princípios e que a gente possa ter todo mundo olhando coisas iguais. Tá? Obrigado. Eu acho que é isso mesmo. Aqui, né, do ponto de vista que você falou, de dever fiduciário, risco, né, a gente, quando começou, eu sempre falo assim, teve que ter um entendimento para dentro também, porque a equipe de gestão falava assim, bom, a gente precisa dar retorno, né, senão não temos um business. E até, assim, acho que levou bastante tempo para todo mundo estar na mesma página e entender que você ia deixar de dar retorno se você não começasse a botar um pezinho nessa história dos ativos sustentáveis. Então, primeiro, eu queria te dizer, Cacá, assim, sobre risco e retorno, né, a Europa, que já está fazendo isso há mais tempo, se você pegar lá estatísticas do ESG na Europa, você já vai ver que você consegue ter o mesmo nível de retorno com menos risco. Então, as empresas são menos voláteis. Então, quando você falar de portfólio, já dá para saber que você tem menos risco. Aqui no Brasil, você tem menos estatística, mas o meu enteado, que fez o TCC dele agora sobre ESG lá no INSPER, sem nenhuma influência, ele chegou, analisou as empresas aqui e viu que as empresas que estão buscando mais, ou que já estão mais sustentáveis, têm menor custo de capital. Então, é outro exemplo aí de menor risco, né? E aí, quando você olhar para algumas gestoras lá fora, que já estão nisso há algum tempo, né? Os fundos de pensão, lá o PGGM, na Noruega, o Robeco, essa turma que já está olhando para isso, eles falam muito de construção de portfólio para um mundo novo. Então, o dever fiduciário de longo prazo é entender que algumas coisas que até hoje a gente não precificava, então essa história de carbono, por exemplo, né? Até ontem as empresas estavam aí emitindo tal, mas ninguém perguntava, né? Não tinha preço. Você não tinha um sinal de negativo pela sua pegada no meio ambiente. Agora tem. Então, a tua atividade, dependendo do que você estiver fazendo, vai custar e vai ter reflexo não só na sua dívida, como no seu equity. Então, você está aí vendo as empresas migrando, né, a parte de energia, elas estão sendo cobradas, né, por compensação de carbono e tal. Então, eu olho muito assim para um portfólio e falo, bom, que empresas que vão sobreviver nesse novo mundo, né? Que indústrias vão sobreviver? Algumas vão deixar de existir, ou algumas, a hora que realmente essa história de precificação da pegada acontecer de vez,
vai ser tão caro compensar que talvez o valor delas caia 50%, 60%, 70%. Então, hoje, você está lá com o seu portfólio super tranquilo, falando, não, aquela empresa está maravilhosa, mas, de repente, você pode acordar e essa empresa não valer mais tanto. Então, eu acho que no olhar de dever fiduciário, risco e longo prazo, as gestoras têm que olhar para isso e entender que essa mudança é o que o Maia falou, ela veio para ficar mesmo. Vou aproveitar esse gancho de vocês da mudança que veio para ficar, do risco-retorno, né, que são todos aí ingredientes que fazem parte digamos assim, da parte central de mercado de capitais, né? E nós falamos um pouco dos gestores, falamos dos ativos que são as empresas no final do dia, seja através do equity, seja através do crédito. E tem a outra ponta que é o investidor, né? Então, o Maia também fez um comentário bacana lá das origens lá do PRI, né? E de fato aqui, particularmente aqui no Brasil, as fundações realmente tiveram um primeiro momento aí de adesão, começando pela Previ, que foi uma das fundadoras enquanto aderente, né, aos princípios do PRI. Mas no final das contas, será que o investidor está tendo esse entendimento, quer seja o investidor institucional, o fundo de pensão, quer seja a pessoa, não é? Elas estão tendo esse entendimento e elas estão efetivamente agindo, elas estão movendo seus portfólios, ou ainda alguma coisa a mais precisa acontecer? Porque, de fato, a hora que a gente olha numa indústria de 6 trilhões, nós temos ali, pelo menos mapeados, né? Nós temos menos de 30 bilhões que são fundos, vamos dizer assim, que poderiam estar nesse universo, né? Então, como é que está o investidor na cabeça de vocês, na visão de vocês? Bom, o investidor sofisticado, fundo de pensão, private equity, diria também private banking, já está bem ciente e acho que recebe muita informação a respeito do que é um produto com essa vertente ESG. Eu acho que o desafio virá mais no varejo, e aí a gente precisa treinar e educar os nossos canais de venda na questão do suitability, porque tem que ser explicado o que é o produto, mas e as campanhas também que têm que ser feitas, porque as empresas já estão fazendo, você vê todo dia nos jornais, nas revistas, empresas embarcando na questão da sustentabilidade. Então, eu acho que a informação está sendo capilarizada e está chegando, e acho que é um processo normal. A sociedade está cada vez discutindo mais esse tema, acho que a pandemia abre buracos que a gente tem que olhar com muito carinho. Eu, particularmente, estou muito envolvido na questão social. Nós estou em uma questão, processo do last mile, que o dinheiro não está chegando nas comunidades carentes, e vários milhões de pessoas aqui no Brasil e no mundo, então, estão ficando fora do grid social, perderam o grid social com essa pandemia, e vão ficar esquecidas. Então, é papel do setor privado, nós gestores, nós investidores, começamos a nos movimentar do ponto de vista de não substituir o Estado, mas ajudar o Estado. E acho que a tecnologia hoje, nós estamos olhando algo que foi implantado com muito sucesso na Quênia, uma das nossas empresas investidas, trazer para o Brasil, que é exatamente com tecnologia, conectividade, energia. Tem regiões do Brasil que não tem luz elétrica, não tem acesso à internet, e vão ficar totalmente esquecidos. Uma parte da sociedade fica para trás. A gente precisa trazer essa parte para dentro. Como? Trazendo inteligência, conhecimento, capital, e ajudando essas comunidades a ter uma outra expectativa de vida e de receita também. Então, eu acho que as oportunidades estão aí, Cacá, e a gente precisa dialogar muito com os investidores e dizer qual é o objetivo dos nossos produtos, o que ele quer atingir e onde a gente espera chegar, e quais são os resultados que a gente não consegue medir. Quer dizer, se medir um retorno financeiro é uma coisa, agora, se medir um retorno social, ambiental e de governança, não é tão fácil. Mas,
com o tempo, a gente vê que esses objetivos foram alcançados. Novamente, pessoas se colaborando, organizações se colaborando, esse processo anda mais rápido e a gente consegue, talvez, mudar a realidade de milhões de brasileiros que hoje estão, infelizmente, um pouco esquecidos. Boa, Maia. Fernanda? Ô, Cacá, bom, sobre o investidor, a gente aqui, né, quando começou, falou, a gente só quer atender famílias com olhar para a transformação social. Eu lembro que eu falei para o meu marido na época, bom, não vamos passar fome, né, 2014, quem é que vai estar com esse pensamento, né? Felizmente, hoje, em 2021, temos aí várias famílias e com esse pensamento já, né, e a dificuldade foi encontrar ativos para alocar. Mas a Right é minúscula nesse mercado, então, quando eu olho, eu vejo, assim, a geração, né, mais nova, segunda geração das famílias e tal, já acordaram, então, eles têm esse questionamento, eles buscam esse tipo de investimento. Eu acho que os jovens já vieram um pouco mais chipados, né, para isso. E aí a gente sempre brinca aqui, tem uns clientes que eles falam que eles são os velhinhos impactados. E alguns clientes, por exemplo, eles até gostariam de alocar muito mais em impacto, onde, né, o Maia está falando impacto social, né, que são empresas que resolvem problemas sociais e geram lucro também. Então, a gente adoraria que tivesse mais oportunidades, né, e qualificadas para que a gente pudesse investir mais nesses critérios, o S no Brasil sendo um dos principais. Mas eu acho que o desafio é essa comunicação mesmo. Eu vejo que o BlackRock tem sido, né, Cacá, eu acho que vocês têm dado um impulso, né, pelo tamanho de vocês, né, quando vocês se mexem, quando vocês falam, eu acho que a turma escuta, né, vocês têm participação aí, né, gigante nas empresas listadas, e aí com tudo isso vem uma responsabilidade. Então eu acho que a gente tem que entender que independente se você é tão gigante como uma BlackRock ou minúsculo como a gente tem uma responsabilidade, né, e a gente tem que tentar dar exemplo. E o que o Maia falou, né, ao investir, tentar medir esse impacto, ir atrás, né, de qual é a metodologia para isso. Quanto às empresas, Maia, que você falou, né, das campanhas, tal, a gente está olhando e realmente teve muito greenwash no início, e eu acho que está ficando cada vez mais difícil. Mas é importante dizer que o ASG, ele não é só, né, você cumprir com o checkbox, é você mudar toda a mentalidade de como você produz o bem. E, inclusive, nas gestoras, não basta você ser ASG para fora, você tem que ser ASG para dentro também, né? Como é que você trata seus funcionários, como é que você lida com os seus resíduos, energia, como é que você, né, ajuda a comunidade na qual você está inserido, porque se a pessoa falar, eu faço um fundo ESG, mas para dentro de casa você não é nada daquilo, fica difícil de acreditar, né? Então, eu acho que é isso, e o grande desafio aí do varejo é essa comunicação, mas eu vou falar um negócio assim, eu sei que, né, todas as instituições têm uma pressão grande de vender produto, mas eu acho que a gente precisa, ao vender esses produtos, falar a verdade, né, não vim com história de que, olha, agora somos 100% ESG, fazemos tudo ESG, porque se fosse, o mundo não estava como está. Então, vamos falar a verdade, vamos falar, estamos tentando, estamos evoluindo, estamos melhorando, e vamos educar as pessoas para quando a pessoa entrar lá na plataforma, né, e for buscar o fundo, ela realmente saber se, olha, não é só o nome, a ESG, realmente esse fundo aqui tem critérios, né? Eu acho que a Ambima está trabalhando arduamente nisso agora. Não, excelente, Fernanda. Pô, eu gostei dessa parte aí. Bom, tem um monte de coisa aí que a gente poderia dar um passo mais aqui no nosso bate-papo, né? Mas eu fico vendo o relógio também, né? Então, acho que tentar usar ao máximo, né, da melhor forma possível o tempo aqui para explorar todo esse conhecimento e essa visão que vocês têm desse tema.
né? E acho que tem um gancho legal que a gente pode fazer agora, que de fato acho que tem uma parte que diz respeito a informações que vai passar a ser fundamental, né? E eu já estou aqui vendo algumas perguntas que estão vindo aqui no chat, e eu vou juntar um pouco o que o pessoal está perguntando com esse lado, né? De fato, assim, tanto para nós darmos a quantidade de informação adequada, mas também para a gente prestar informação qualitativa, né? De valor, esses dois aspectos vão ser fundamentais para nós ajudarmos o investidor, né? E aí tem duas perguntas interessantes, né? E aí eu queria ouvir um pouco de vocês, como a Fernanda comentou, nós temos uma agenda na Ambima olhando isso, né? Nós temos uma das nossas grandes prioridades trata disso, e eu queria que vocês explorassem um pouco esse assunto. Tem uma pergunta, por exemplo, que fala qual que seria o melhor benchmark para um fundo de ações ESG, não é? E tem uma outra pergunta que uma das pessoas da audiência colocou, que é exatamente essa coisa de que como é que a gente vai fazer para encontrar, construir um conjunto de informações padronizada de alguma maneira, não é? Para ajudar os investidores. Como é que vocês enxergam essa caminhada, né? Hoje nós temos alguma coisa, não temos, falta muito, enfim, o que a gente poderia colocar aí para o pessoal? Bom, como diria o pai do Wiz, eu acho que o Wiz é o benchmark. Sem dúvida, tem que ser um índice bem constituído, com profundidade, com boa coleta de informação. Eu acho que é o benchmark. E assim que a indústria funciona. A gente tem vários benchmarks hoje. Existe uma quantidade de índices no mundo todo. Acho que esse tema evoluiu brutalmente. Então, essa é a referência. Mas na questão, foi a Paula Diniz que fez a pergunta, né? Os indicadores padrão, tem tanta informação hoje, acho que o papel nosso lá na Ambima, liderado aí pelo Kaká e nosso grupo, é começar a entender quais seriam os critérios que todos deveriam usar. Obviamente, cada um usa, hoje no mercado financeiro, a informação está disponível, o gestor tem o seu estilo, seu jeito de administrar, sua visão de mercado, sua leitura do momento econômico. Então, ele coleta informações, são iguais para todos, acho que o processo cada um faz diferente. E na questão do tema ASG, a gente precisa ter pelo menos uma padronização, todo mundo tem a mesma informação, cada um vai processá-la de uma forma diferente. Então, acho que passa por uma padronização, harmonização de princípios, de critérios, para que a gente também não tenha um produto muito diferente um do outro. Acho que passa pelos ratings também. A grande dificuldade hoje é a gente ter a informação das agências de rating adequada sobre o tema ESG. Existe muita diferença ainda entre o critério de rating de uma agência para outra. Passa também por harmonização de critérios das certificadoras, tem um papel importantíssimo, que dão uma opinião sobre o tema, então elas também deveriam ter um código, um critério de análise, para que não confunda o gestor de informações muito diferentes. Quer dizer, a gente precisa ter informação de qualidade, criteriosa, para a gente tomar a decisão. Eu confio muito que o tempo vai colocar isso no devido lugar. Tá? A gente sai com um gap muito, muito amplo de informação, mas o tempo, isso vai se ajustando. Então, basta a gente dar os critérios básicos para começar. Eu acho que talvez aí seria uma forma da gente começar a pensar nessa questão do greenwashing, que é uma coisa que nós estamos discutindo, né, Kaká? Exato. Fernandinha, obrigada, Maia. Quero te ouvir, hein? Não, esse negócio outro dia, né? Até a Paula está falando aí, né? Essa sopa de letrinha, né? O GRI, SASB, TCFD, ESG e tal. Outro dia até escrevi um artigo no Estadão para perguntar, explicando, né? Será que essa sopa de letrinhas vai nos salvar? Mas eu acho importante isso que o Maia falou. A gente está na prática ali sofrendo com isso, Maia, porque a gente
quando você começa a usar, a gente pega lá o nosso portfólio inteiro, explode, os gestores explode por nome de ação, e depois a gente vai olhar os critérios, né, de ASG ou as ODS por cada setor, né. O que eu acho que tanto a Ambima quanto a CVM agora, em coordenação com a IOSCO, estão fazendo, é tentar botar todo mundo na mesma página, né, e não dá para a gente achar que nós no Brasil vamos conseguir ser diferente, porque você tem que imaginar o seguinte: se você tem uma empresa no Brasil que vai transacionar com um banco na Europa ou nos Estados Unidos, essa empresa vai acabar tendo que responder pelos critérios que eles estabeleceram lá. Então, a gente vai ter que falar essa mesma língua, né? E o que eu acho que é bacana é entender que para cada setor, o que é material é diferente. Conforme as gestoras, né, vão desenvolvendo os seus critérios, né, e você vai começar ali com os critérios ASG, depois tem lá o mapa de materialidade SASB, depois tem as ODS e tal, você vai se aprofundando nessas questões por setor, e eu acho que as assets que começaram a entrar mais profundamente nisso, conseguem entender muito mais da empresa. Então, eu não acho que isso atrapalha, acho que ajuda. Entendo que do lado da empresa, né, as empresas hoje estão tendo que responder a 1 zilhão, né, de reports, de ratings, né, empresas grandes hoje têm áreas só para poder responder tudo isso, porque também se você não responder, fica ruim, né, a agência de rating vai buscar informações fora. A outra coisa importante também, nesses critérios todos, né, o SASB, TCFD, tudo, é que as empresas, conselheiros, os diretores precisam se informar muito sobre o que é que eles estão respondendo. E a hora que eles divulgam, né, quanto que emite, como é que eles tratam a comunidade, né, se é varejo, qual é a força de trabalho, como é que é tratada, tal, eles precisam saber o que eles vão fazer a respeito disso. Então, precisa responder e ter um plano de ação, porque senão a empresa acaba, até, né, pode vir a sofrer com isso. Então, acho que é super importante, e cada vez mais a gente está vendo essa sopa de letrinhas se convertendo. Então, acho que aqui no Brasil agora o ASG está começando, algumas assets estão estabelecendo critérios, outras já foram muito mais fundo. Já existem ferramentas de tecnologia para você explodir portfólio e medir tudo isso, já sai com SASB, ODS, ESG, já tudo explodido, e é muito legal porque o investidor final consegue, então, ver. Se tinha uma coisa, né, que eu achava muito interessante, é que o mercado financeiro não se conectava muito com a realidade, com o social, com a natureza e tal. Agora, tudo isso faz com que, olha, está aqui o seu portfólio, está aqui a sua pegada no mundo. Fica bem fácil de você entender o que o teu dinheiro está deixando. É isso. Não, legal, Fernanda, legal. Nós estamos aí com alguns minutinhos aí, até chegar ao final aí do nosso bate-papo. Acho que vocês abordaram um ponto bastante importante, essa coisa da informação, né? De como é que a gente faz, como é que a gente trabalha e como é que a gente consegue traduzir isso da melhor forma para os investidores, né? E aí na Ambima a gente tem uma iniciativa bastante forte aqui no nosso grupo consultivo, tratando da questão informacional, que é fazer o levantamento da indústria, não é? E aí o trabalho caminha em duas frentes, porque é um grande desafio, né? Um grande desafio sem dúvida nenhuma. Não basta você verificar se tem percentuais de ativos green ou não adianta você partir para visões um pouco mais simplistas e pragmáticas, né? Porque, como vocês falaram, nós estamos falando de corpo e alma, né? Nós estamos falando de alguma coisa que tem que estar dentro, internalizado na empresa, e que também, né, tem que estar sendo externalizado. Então, você tem que fazer um trabalho maior do que esse, né? E o trabalho da Ambima vai no sentido de mapear a indústria como um todo, partindo de dois princípios. Um é o princípio principiológico, né? Sendo um pouco
redundante, mas é principiológico. Como é que são os processos dentro da empresa, como é que ela trata o assunto, como é que isso se dá na gestão dos portfólios, e depois você agrega o produto, né? Então, a Ambima tem partido muito, né? E aí estão aí duas pessoas que estão super envolvidas com isso, né? Tem caminhado nessa direção. E também um outro ponto importante, olhando o que está sendo feito lá fora, né? Porque no final do dia você precisa também tá aí alinhado, né? Nós não podemos criar nossas jabuticabas, porque senão você não vai poder viabilizar o seu negócio, e hoje está tudo conectado, né? Então, de fato, também o grupo está tendo uma grande preocupação em trazer os melhores benchmarks, as melhores práticas que estão sendo discutidas lá fora para incorporar nisso que está sendo trabalhado aqui, para poder gerar base de dados, para dar boas informações para os investidores, né? Então, é importante assinalar isso. Eu vou fazer uma última pergunta e depois a gente passa aí para as considerações finais de cada um, mas eu falar um pouco sobre educação, né? Acho que esse é um outro ponto importante, né? Nós temos lá, nós temos a sensibilização, nós temos todo o arcabouço técnico, informação, mas se a gente não educar, também isso acaba morrendo na prateleira, né? Então, queria que vocês falassem um pouco sobre a visão de vocês com relação à educação. Maia aí, um apaixonado por isso, Fernando também, por favor. Eu acho que a gente tem que dialogar bastante com o mundo acadêmico, né? Mostrar o que é sustentabilidade no mercado financeiro. Eu acho que essas pontes entre o mercado de capitais e a academia é fundamental. Dizer, colocar para os jovens o que é o movimento, o que está acontecendo, para onde o mercado está indo. Então, acho que essa ponte a Ambima faz bem e deve continuar fazendo. Do ponto de vista da educação da indústria, eu sou muito fã e participei da montagem, aliás, eu entrei na Ambima por causa da certificação, para fazer a CPA 10 e CPA 20. Foi minha primeira missão na Ambima. Então, eu sou fã da certificação, a gente deveria ter uma certificação, estou falando a minha opinião, sobre o tema, a gente formar o fluxo de gestores, acho que o estoque já está aí bem formado, já está olhando, fez, de certa forma, até foi autodidata, mas a gente tem que pensar no fluxo sempre, como é que a gente monta uma certificação que seja de qualidade, de alto nível, no debate. Eu acho que esse é um papel de a gente, como Ambima, disseminar a informação. Então, essa discussão de hoje, outras virão também, nesses webinars, é exatamente trazer empresas, trazer CVM para o debate. É um processo da gente passar a informação de um para o outro. Então, a educação é o pivô, é um dos pilares da nossa associação. Vocês sabem bem disso, acho que todos vocês foram certificados de uma certa forma, e eu acho que deveríamos pensar nesse debate também, em criar um núcleo de passar informação para o mercado, trocar figurinha e certificar também. Essa é a minha opinião. Boa, Maia. Eu gosto de pensar, Cacá, que essa história da educação, certificação, ou mesmo nas universidades, são que nem a medula óssea produzindo os glóbulos, né? E as pessoinhas lá, os jovens, são os globulinhos entrando no mercado. Então, eu sempre pensei assim, temos que chipar todo mundo. E aí eu, né, acho que veio um tempão apurrinhando uma turma aí, né, o CFA, acho que, coitada da Sônia, faz muitos anos que eu fico ligando, né, a parte de certificação ainda, Bima, acho que a turma está começando a fazer um trabalho muito bacana. As universidades, né, eu estou vendo, primeiro, assim, a busca dos jovens, por isso, né, eles querem aprender sobre isso, né, então agora eu comecei a ver cursos sobre isso nas universidades, então eu estou achando muito bacana, inclusive tem grupos de escolas, né, outro dia uma turminha de segundo e terceiro colegial, que eles fizeram aquela competição para Wharton, e eu fui conselheira de um grupo, e foi incrível, porque eu falei, nossa, com 15, 16 anos eu estava na balada, né, e eles estão lá querendo saber o que é o ASG, e foi incrível. Então eles começaram a fazer o trabalho para essa competição, mas depois juntaram várias escolas num grupo lá, e eles estão fazendo alocação
de recursos que eles mesmos captaram com esses critérios. E são super novos, e eu estou achando muito bacana, porque agora é a turminha que está entrando na faculdade, está treinando os que estão ainda no segundo, terceiro colegial. Então, você vê que o interesse dessa geração é homérico, então a responsabilidade aqui desse lado, né, de certificação das universidades também é. Eu acho que é isso, a gente tem que chipar todo mundo. Legal, legal. É aquela história, né, Fernanda, nós tem uma geração que já nasceu, né, veio geneticamente melhorada, mas a gente faz parte de uma geração maluca, né, um tema que se discutia lá atrás era fumar ou não em restaurante, né, então, assim, um do lado do outro, aquela coisa toda, né, então, de fato, precisa dar uma rechipada, né, em todos nós, né, no final das contas, eu acho que é isso, né. Mas, olha, nós estamos aí agora com os últimos minutinhos aí do nosso tempo, né? E, bom, uma manhã, primeiro, super inspiradora, super esclarecedora. É um assunto que acho que se a gente ficasse 3 horas aqui, a gente ainda ia ter vontade de ficar mais 3 horas, né? Mas acho que tem aí, acho que quem participou desse bate-papo teve insights fantásticos, teve contexto histórico, teve presente, teve futuro nessa conversa, né? Então, é super bacana olhar para trás, saber que quem estava nessa jornada não foi em vão, estamos chegando lá, mas que a gente tem um enorme caminho pela frente e a gente depende de todos para chegar lá, né? Então, não é uma BlackRock com o poder pelo tamanho, mas também, eu costumo brincar, né, aquele chinesinho na Praça Vermelha que ficou na frente do tanque, né, e falou tem igual importância, né? Então, é por aí que a gente caminha, e eu queria passar já vou agradecer a Fernanda e o Maia pela super participação, pessoas incríveis, pessoas inspiradoras, né? E queria passar para vocês darem aí a última palavrinha aqui para o pessoal que está conosco nessa manhã. Muito obrigado para vocês, tá? Vai lá, Fernanda. Um abração. Vai lá, Fernanda. Vai lá. Obrigado, Cacá. Fernanda, por favor. Bom, Cacá, Maia, obrigada, Ambima, obrigada pelo convite. Espero que seja isso aí, que a gente consiga, né, ir contando um pouco acho que a gente, ao dividir esse ponto de vista, talvez ajude a melhorar o entendimento, né, que essa história de sustentabilidade não é abraçar a árvore, não tem nada a ver com isso, né, é realmente a gente entender que até tem uma fala do Ailton Krenak, né, que é o índio, que ele fala o seguinte: não existe lá fora, né? A gente fala de jogar o lixo lá fora, ele fala só existe aqui dentro. Nós estamos todos juntos nesse planeta. Então a gente precisa entender isso e que está tudo ligado e tentar conectar ao máximo o mercado com o que está fora, né? Então humanizar um pouco, trazer alma aí para Faria Lima. Então, obrigada pelo convite, super bom dia para todos. Obrigado, Cacá, Fernanda, foi um prazer estar com vocês. Acho que as palavras finais a questão da oportunidade. A gente pode construir um mundo melhor, uma sociedade melhor, mais justa. Vocês não imaginam a força que o mercado tem, como agente modelador, como orientador, como liderança. Então, vocês têm grandes ferramentas, todos nós temos grandes ferramentas nas mãos para poder fazer as coisas andarem e caminharem da uma forma correta, né? Então, a mensagem que eu dou é não desistam, existem dificuldades, sim, muitas, vão ter obstáculos, mas procurem passar aquilo que vocês acreditam, pregam, nos seus investimentos, nas suas empresas investidas, que elas sejam um agente modelador. Toda uma cadeia de valores de uma empresa impregnada por coisas boas, isso é transformador. E isso está acontecendo. Quer dizer, o que a BlackRock faz, o Larry prega, tem uma profundidade, obviamente, nas palavras dele e nas ações dele. E na forma como que ele induz também toda a sua equipe a pensar igual. Então, eu vejo da mesma forma isso acontecendo hoje no Brasil e eu desejo a vocês muito sucesso. Eu acho que a missão que vocês têm pela frente é espetacular. E qual o legado que vocês querem deixar? Quer dizer, quando alguém lá na frente olhar para trás, poxa, as pessoas estavam
liderando esse movimento hoje, 2021, fizeram uma transformação na forma que a gente está conduzindo a questão de sustentabilidade no mundo financeiro. Então, obrigado pela oportunidade, sou um fã, estou sempre à disposição e, quando quiserem, é só me procurarem na Ambima, nós vamos estar sempre apoiando o mercado e um mercado cada vez melhor e colocando sempre a barra lá em cima. Obrigado a todos e boa sorte. Legal. Obrigado de novo, Maia. Obrigado, Fernanda. Obrigado a todos aí que nos assistiram hoje. E é isso aí. Inspiração, aspiração, ação e vamos em frente juntos. Um abraço a todos.